Aí eu gosto de manter. E essa semana mesmo, Deus usou meu esposo, ele estava com saudade de fazer essas gravações. Eu disse, amém. Eu estou fazendo nos frutos. Meus queridos, vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Todos juntos aqui em Tiago, capítulo 5. Como já foi feita a leitura oficial, então não precisa ficar de pé não. Só abre e acompanha aí, como você está mesmo. Rapaz, esse púlpitozinho aqui é forte, viu? Porque assim, eu morrendo de medo da bebê cair, mas está dando tudo certo aqui. E a Bíblia é bem pesadinha. Amém, meus queridos? Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Na minha Bíblia tem assim um títulozinho: Conselhos Diversos para a Igreja do Senhor nessa noite. A Bíblia que eu estou usando é uma Almeida atualizada, tá certo? Então, para os irmãos saberem, quando tiver uma palavra que esteja diferente da sua, a versão dela é atualizada. Passemos a ler, Conselhos Diversos. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pobre, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém. Glória a Deus, né, meus queridos? Irmãos, como o título da leitura diz, conselhos diversos. Aqui, se a gente analisar, houve vários conselhos para os filhos de Deus. Sendo que dentre esses conselhos diversos está o conselho da igreja orar. E é o conselho que a gente vê que o escritor da carta ele se deteve mais, dizendo, a partir do versículo 13, né? Sobre a oração, ele vai falando praticamente até o versículo 18, sobre esse bom conselho que está sendo deixado para a igreja do Senhor. Oração. Nós podemos ver no versículo 13 que nós, enquanto igreja, devemos orar pelos que estão sofrendo. Quando o autor diz, está alguém entre vós sofrendo? Orem por ele. Também devemos orar por aqueles que estão doentes, não só das doenças físicas. Às vezes a gente, quando vai falar de doença, né, só pensa mais na doença física. Vamos apresentar irmão fulano que está doente, irmão fulano que está doente, pensando só no bem-estar físico. Quando também, pela mesma leitura, a gente entende que há pessoas ali passando por doenças da alma, doenças do espírito, e precisam também das nossas orações. Amém? É tanto que ele diz assim no 15, que se houver cometido pecado, estes serão perdoados. Ou seja, não só a cura da alma, mas não só a cura do corpo, mas também da alma e do espírito. Porque a cura que cura o pecado, ela é uma cura espiritual, né? Também a gente pode ver no versículo 14 que há orações que a gente deve fazer junto ao ministério da igreja.
está aqui sendo ensinado pela palavra de Deus. Oração sobre alguém, a oração da imposição de mãos, né? De colocar aí as mãos sobre aquela pessoa e pedir a bênção de Deus sobre a vida dela. E oração com unção, que eu acabei de mencionar. Tudo isso a gente compreende lendo o versículo 14. No versículo 15 a gente vai entender um pouco sobre a oração de fé. A oração de fé salvará o enfermo. Aquela oração fervorosa, aquela oração que você faz sem duvidar do agir do seu Deus. Aleluia. No versículo 16, mais uma vez, vem aí o reforço de nós orarmos uns pelos outros. Mesmo que aquele outro não esteja sofrendo, como foi a primeira situação, nem esteja doente, como foi a segunda situação, mas simplesmente ore. Apresente em oração os seus irmãos em Cristo. Apresente em oração a igreja do Senhor em toda a terra, independente da denominação. Apresente em oração sua família, seus amigos. Ore. Apresente ao Senhor, amém? Isso está lá parado no versículo 16. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Todos nós diariamente precisamos de uma cura do Senhor em algum ponto da nossa vida, amém? E também, ainda no versículo 17, agora no versículo 17, vai falar um pouco da oração com fervor, quando diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. Tem tradução que diz sujeito às mesmas paixões. Aqui na minha diz sujeito aos mesmos sentimentos bons e ruins, né, irmão meu? Seria muito bom que a gente só tivesse sentimentos bons depois conhece a Jesus, mas aqui lá, essa nossa carnezinha aqui, né, abre umas brechinhas aí, entra sentimento de raiva, sentimento de rebeldia, tanto sentimento ruim, né, irmãos? Por isso que a gente deve estar orando uns pelos outros, para que saremos. E ele diz que Elias, mesmo sendo um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E não choveu. E só choveu quando esse mesmo servo do Senhor orou com fervor outra vez. E aí Deus mandou chuva sobre a terra. Amém? E o versículo que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é o finalzinho do 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a oração do justo pode muito seus efeitos, como tem outras traduções mais conhecidas, ou uma bem mais atual, né? A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que dizem assim, né? É tão bonito esse título, eu acho muito bonito. Não é um título eclesiástico dado pela igreja, como de diaconisa, de diácono, né? Mas é um título dado, um reconhecimento dado pelas pessoas que olham, quando de repente olham e dizem assim: mas irmã fulano é uma mulher de oração. Eu acho tão bonito, né? Irmão fulano é um homem de oração, um homem de Deus. Ali às vezes aquela pessoa não tem nem um cargo na igreja, mas a conduta dela, o amor em estar aos pés do Senhor Jesus, traz esse título para ela. As outras pessoas reconhecem nela ou nele essa vivência de oração. Amém? E Elias, ele era uma pessoa assim. A oração, meus irmãos, é um momento muito especial na vida do cristão. Todo momento, quando a gente aceita Jesus, tudo para a gente é novidade, né? Principalmente quem veio do mundo, como eu vi, quem veio aí da vida secular. O momento da palavra é um momento maravilhoso, o momento da oração é um momento maravilhoso, o momento da comunhão com os irmãos. Mas eu já ouvi alguém falando que no momento que a gente está com a palavra de Deus, estudando a palavra, ouvindo a palavra, é Deus falando para nós pela sua palavra. Amém? Porque aqui é a palavra viva, é um livro vivo diferente de todos os livros da face da terra. É a Bíblia. Então, quando a gente está aqui com a Bíblia aberta, meditando, aprendendo e se deixando edificar, deixando Deus edificar a nossa vida, então é Deus falando conosco. E quando nós estamos orando, aí somos nós falando com Deus, não é verdade? Então esse relacionamento ele precisa acontecer. Nem pode existir um cristão
precisa de palavra. Tem cristão que não tem assim de oração, a grupo de oração. Só quer vir da palavra, estudo bíblico, doutrina, como se chama aí outras denominações, né? Não, eu só gosto da palavra. E acha que está fazendo um grande negócio, não é verdade? Não está. Se o relacionamento está incompleto, onde é que um relacionamento prospera se não tem a via de mão dupla, né? Para ser um relacionamento tem que ser dar e receber. Então, o momento da oração é o momento que você está se colocando com Deus, então é importante. E nem também o crente pode ser só de oração e também não aprender nada da Bíblia, não saber nada da palavra, porque ele não vai entender quando Deus falar com ele. Amém? Então, irmãos, esse momento da oração, ele conecta, falando hoje na linguagem dos jovens, os jovens hoje é muito conectado, né? O jovem conecta você e Deus. É uma coisa impressionante. Eu não sei o que acontece, mas pelo que a gente já leu na palavra, coisas grandiosas acontecem quando você está com o seu joelho dobrado e sua mente conectada com Deus, não está pensando em mais nada, está só você e Deus ali. Acontecem coisas grandiosas. A exemplo disso a gente tem Daniel, né? O profeta Daniel que orava e Deus mandou a resposta no primeiro dia, mas o príncipe resistiu, o príncipe lá dos lugares celestiais resistiu para a oração a não chegar a resposta de Daniel. Então, irmãos, o mundo espiritual ele é afetado quando eu e você oramos. Por isso que eu e você não pode parar de orar. Glória a Deus. E vamos meditar um pouquinho, já que o Elton falou em Elias. Estou nem com o relógio, viu? Lá na frente, que bom, eu não vou nem chegar a hora que eu para não entregar. Eu vou sair daqui para não entregar a mensagem. Amém, glória a Deus. Abre aí sua Bíblia comigo em 1 Reis, já que ele falou de Elias, 1 Reis, capítulo 18. Mas, amigos, é só uma pequena reflexão, viu? Deus não sabe que eu gosto de brincar. Capítulo 18, versículos 41 ao 46. Elias ora para que chova. É capítulo 18, 1 Reis 18, a partir do versículo 41. Então, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Quem não encontrou a nota para procurar e verificar em casa. 1 Reis 18, a partir do 41, Elias ora para que chova. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E foi assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. Que um rápido exemplo que foi citado aqui na leitura que fizemos, né, leitura de Tiago, foi dessas orações de Elias. Veja que Elias tinha aquela oração de fé, aquela oração que não escurecia. E Elias, durante essa oração dele, ele pediu uma confirmação do Senhor. Por isso que ele ficava dizendo ao servo: vá lá, olhe lá em direção ao mar, porque ele deve ter combinado com Deus o sinal. Senhor, o Senhor vai me dar um sinal. E ficava ali em oração, ele ali curvado, a Bíblia mostra até a posição que ele estava, né? Curvado para a terra, o rosto entre os joelhos, ou seja, ajoelhado, com o rosto no pó. E o servo ia lá e voltava: não estou vendo nada não. Foi assim por 7 vezes. Quantos de nós, irmãos, às vezes escurece no primeiro não viu sinal
coisa que o irmão está precisando aqui para viver o mais confortável aqui nessa terra, tem base bíblica também. A palavra do Senhor diz que Deus dará 100 vezes mais nessa terra e muito mais na vida vindoura. Ore, pode persistir. É pela saúde, o que você estiver pedindo ao Senhor, persista se tiver base na palavra de Deus. Amém? Não escureça no primeiro, não, no segundo, não, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Não escureça. Faça como Elias, continue ali, acalmando o pó, até a vitória chegar. E ela vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, isso é um exemplo de oração. Na oração, nós ainda podemos. Coloquei só 3 coisas aqui, porque é só uma rápida saudação, né? Se a gente for falar de oração, eu confesso a vocês que é um assunto que muito me interessa, né? A oração a gente pode também agradecer. Muito importante, meus irmãos. Nunca se falou tanto nos nossos dias de gratidão. Está até na moda, né? Uma modinha agora. Graças a Deus. Tem moda que é ruim, mas tem moda que é boa. Todo mundo povo é gratidão. Bota uma foto comigo, gratidão, né? Por quê? Porque as pessoas estão compreendendo o poder de você ser agradecido. É uma parte da oração que a gente não sabe disso. Porque a gente acha que orar é só pedir. E não, eu trago aqui 3 características da oração. Primeiro, agradecer. Você ser grato a Deus pela sua vida, você ser grato a Deus pelas suas conquistas. Isso é uma forma de orar. Você tirar um dia na semana só para agradecer. Um exemplo, né? Não, hoje eu não pedi nada. Eu vou só agradecer pelo que o Senhor já tem me dado. Irmãos, eu não sei explicar, não estudei ainda a fundo sobre isso, mas é algo que mexe mesmo com o mundo espiritual e agrada o coração do nosso Pai. Qual é o pai que não se agrada de dar algo a seu filho lhe dizer obrigado? Quem é pai e mãe aqui não se agrada, meus irmãos. Às vezes o bichinho não sabe nem falar, ainda é criança, mas o sorriso dele, a alegria dele receber o que você deu, deixa o coração dele feliz ou não deixa? Quem não é pai, mas já teve pai, né? A mãe sabe que a gente agrada realmente o coração dos nossos pais. Então, da mesma maneira, você agrada o coração de Deus. Salmo 136, versículo 1, para não ficar só nas minhas palavras. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, dê graças, meu irmão, agradeça, tenha essa oração de agradecimento como uma prática da oração na sua vida, amém? Pediu, recebeu, agradeça. Eu acho interessante, não é só aqui na nossa igreja, em todas as igrejas que eu já passei, já frequentei, geralmente quando as pessoas estão passando por algum momento difícil, elas vêm pedir à igreja oração, né? Meus irmãos, orem por mim, estou passando por isso, por aqui. Depois a gente não sabe nem o que aconteceu, às vezes sabe pela boca dos outros. Menina, aquela bênção que a irmã estava procurando deu certo. Aquele pedido difícil que o irmão pediu oração deu certo, Deus resolveu. Porque a própria pessoa não veio agradecer. E é tão bom quando a gente agradece que a gente edifica a vida do outro. Na hora que eu vejo o que Deus fez na sua vida, irmão, eu digo, Deus pode fazer na minha. Na hora que eu vejo Deus fazer na vida da pastora André, eu digo, olha, Deus fez na vida da pastora. Deus pode fazer na minha. Por isso, que a carta que nós vemos de Tiago nos diz, olha, Elias, ele era um homem como eu e você, em outras palavras. Tem os mesmos sentimentos que nós, e orou e alcançou vitória, amém? Então, agradeça. Segunda coisa que é mais fácil, todo mundo sabe que oração também é um momento de pedir, não é verdade? O que você está precisando? João 16, 24. O que você está precisando para pedir ao Senhor? Olha quem foi que Jesus disse para os discípulos. O restinho do 23 e o começo do 24 vai dizer assim: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Então, pedir, todo mundo já sabe, né, que a oração é para pedir também.
é algo mais fácil de falar. Peça aquilo que você está precisando. E Deus lhe dá até o que você não pediu, porque Deus gosta de nos dar o gozo completo, a alegria completa. Ele faz, né? A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que o que pedimos e pensamos. Aleluia. E o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, é quando você não está na presença de Deus para pedir, nem para agradecer, mas apenas para apresentar uma situação a Deus. Muito importante esse tipo de oração. Você está ali mostrando a Deus, ou seja, estou aqui mostrando aqui essa situação e confiando na resolução dele, como ele vai fazer. Amém? Porque às vezes a gente pede algo ao Senhor e a gente até ensina a Deus como é que é, né? O Senhor faz assim, o Senhor usa fulano, o Senhor faz não sei o quê. E essa é a apresentação. Você não está pedindo, você não está agradecendo, você está só apresentando. O Senhor está colocando nas suas mãos essa situação, amém? O exemplo está lá em Isaías 37, do 14 ao 20. Isaías 37. 37, a partir do versículo 14. Essa leitura fala muito comigo, meus irmãos. O povo do Senhor estava sofrendo uma perseguição do rei da Assíria. O rei da Assíria, ele vinha conquistando todas as nações, parecia um trator desgovernado, passava por cima de tudo e de todos. E na sua ambição desmedida, ele quis a terra do povo do Senhor. Então, ele mandou uma carta para o rei Ezequias, o rei de Judá. E vamos ver a partir do versículo 14 o que foi que Ezequias fez. A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, né? Fala como fala com a gente, pega essa palavra. Diga aí. O rei sabia do potencial do outro. O rei sabia que se fosse pela sua condição humana, pelo seu exército humano, ele iria perecer como todas as nações. Mas ele disse: espera aí que eu tenho um remédio para Senaqueribe. Entrou no templo, levou a carta e apresentou a Deus. Eu acho engraçado, né, quando eu fico aqui: olha, Senhor, escuta, Senhor. Chamando a atenção do homem, né? Olha aqui, Jesus, escuta aqui. Olha, Senhor, escuta aqui, inclina os ouvidos, ouça. Olha, abre os olhos, veja as palavras desse circunciso, né? Então, irmãos, glória a Deus. O povo de Deus tem um dono. O povo de Deus tem rei. O povo de Deus tem Deus, que é o seu Deus. Nós não precisamos sair por aí afrontando homens, né? Talvez se confiando: eu sou crente, Deus vai me defender, eu vou começar a puxar briga. Não. Mas quando o povo de Deus é afrontado, antes de você procurar sua força nos braços da carne, em cavalos, em carros, em possessões, procure logo diante de Deus, apresente suas situações a Deus. Apresente, apenas apresente. Vocês veem que ele aqui não pediu nada, né? Ele apresentou, só disse: está aqui. Agora sim, resolva,
mais uma conversa realmente dele com Deus, né? E o resultado a gente já sabe. Quem foi que saiu vitorioso? Quem foi que saiu vitorioso? O time de Jesus ou o time do outro? O time de Jesus, né? Com Jesus não se brinca, com Deus não se brinca, glória a Deus. Mesma coisa a gente lembra da história de Davi, né? Aquele gigante vinha e afrontava todo mundo, e o exército todo ia se tremendo, até que chegou um adoidado, botou Jesus no meio. Por isso que o crente é sem juízo feito, porque a loucura dele é todinha por Jesus. Então, quando ele pega essa loucura santa de botar Jesus nas coisas dele, aí saia do meio. Porque com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, com essa criança de Deus, ninguém pode. Amém? Só o Deus dela que pode com ela. Amém? Então, meus queridos, com essas três utilidades da oração, eu quero concluir aqui esse momento da palavra, agradecendo a oportunidade. Estou aqui à disposição da igreja, tá certo? No que precisar de mim, para ajudar no que for preciso, porque os dias estão se abreviando e a gente tem mais aqui trabalhar para Deus, né? Então, quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã André mais uma vez está com a oportunidade para levar mais uma canção em nome de Jesus.